Olavo, todos nós estamos fadados a partir dessa para melhor. E após a sua morte, qual é o legado que o senhor espera deixar para os brasileiros? Olha, eu dei todos esses cursos e eu tenho muita pressa de transcrevê-los e transformá-los em livro, porque eu pretendo continuar educando as pessoas depois de eu morrer. Não é porque eu morri que eu parei de falar, está tudo escrito lá, eu continuo falando. E isso vai funcionar. As pessoas vão. Veja, muitas coisas que eu escrevi vão ser úteis depois da minha morte. Por esse próprio livro sobre o Luiz Lavelli, quantas pessoas tinham no curso do Luiz Lavelli? 20. Agora vai ter milhares. Quer dizer, o que essas 20 aprenderam, milhares vão aprender agora. Agora estou consertando o livro Consciência de Imortalidade, considero um livro de uma importância extraordinária. As pessoas que estavam no curso foram muito beneficiadas. Eu quero que outras sejam beneficiadas também. Eu não vou ganhar dinheiro com isso, eu vou estar morto. Morto não precisa de dinheiro. Né? Não precisa nem ter como gastar o dinheiro. Tá certo? E também os aplausos. O que vai significar os aplausos? Eu não vou estar aqui, pô, não vou estar ouvindo. Né? Vou estar num lugar melhorzinho. Então, gostaria de finalizar pedindo ao senhor para deixar um recado aos nossos leitores que assinam o nosso jornal e nos fornecem um imenso apoio para tudo isso aqui funcionar. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu tenho muito amor pelos meus alunos, mas muito, e tenho muito orgulho deles. Né? Eu estou muito satisfeito com meus alunos e leitores e tenho certeza que eu vou voltar mais ainda, porque à medida que eles lerem mais coisas, eles vão ficar mais inteligentes. Isso o efeito que eu busquei desencadear foi sobre isso, despertar a inteligência e fazer com que cada um tome posse da sua inteligência e se torne com isso mais forte. E isso está acontecendo e vai continuar acontecendo até depois de eu morrer. Então, olha, eu amo muito todos vocês, desejo um maior sucesso para todos vocês. Vão em frente, não parem, não tenham medo de bosta nenhuma. Vão em frente. Olá, queridos, boa noite a todos. É com muita honra e alegria, né, que nós iniciamos essa noite, mais do que especial, fazendo aí eu diria, um tributo, né, ao nosso querido professor, filósofo, Olavo de Carvalho, que, infelizmente, na semana passada, nos deixou, mas, graças a Deus, né, grandes homens, grandes mulheres, partem da vida terrena para a eternidade e deixam um grande legado. E foi exatamente o que Olavo Luiz Pimentel de Carvalho, mais conhecido como Olavo de Carvalho, fez durante décadas, instruindo, ensinando, criando aí grandes homens e mulheres na sociedade, influenciando muitas pessoas, inclusive influenciando também na política. Né? Ele que nasceu na cidade de Campinas, aqui no estado de São Paulo, no dia 29 de 1947. E, infelizmente, partiu aí na última semana, né, encerrando aqui a sua caminhada terrena, né, morreu o corpo de Olavo de Carvalho, mas a sua obra, os seus ensinamentos e o seu legado ficaram e vão perdurar aí por décadas, eu não tenho dúvidas disso. E eu já gostaria de estar recebendo também o meu amigo e professor também, professor Benegas. Seja muito bem-vindo. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Luciano Leão. Boa noite a todos os amigos do canal Segunda Livre. Tem sido uma honra, Luciano, acompanhar esse trabalho ao longo desse mais de um ano de vida do canal. E eu digo que, especialmente hoje, a esse programa especial, tributando ao professor e filósofo Olavo de Carvalho um pouco do merecido reconhecimento que toda a obra que ele nos deixa merece. E a gente vai ter oportunidade também, Luciano Leão e amigos do canal Segunda Livre, de identificar todos os verdadeiros conhecedores da obra do Olavo e aqueles que ou são oportunistas e estão tentando pegar uma carona, ou aqueles que pretendem denegrir a imagem ou o trabalho do professor Olavo, quando, na verdade, nunca leram sequer um livro dele. Então, para aqueles que leem, para aqueles que apreciam a busca pela verdade,
a preservação da consciência individual como sendo o reduto seguro da verdade, hoje eu posso dizer para você, Luciano, que tenho a honra de fazer parte desse programa especial contigo. Obrigado, professor. Obrigado a todos que já estão deixando aí o seu boa noite, já estão comentando. Sejam bem-vindos. E mais do que isso, compartilhe essa live, envie para muitas pessoas, principalmente para as pessoas que se intitulam conservadores. E eu tenho certeza que muitos, a grande maioria, apenas ouviu falar desse homem incrível que foi o professor Olavo e sequer, né, fazem ideia da sua obra, dos seus ensinamentos, enfim. Eu fiz algumas anotações, professor Benegas e todos que nos acompanham, e eu gostaria de comentar aqui, né, com todos vocês. Olavo, ele era um mestre, professor Benegas, na ciência das ciências, que é justamente aí a filosofia. Né? Além dele ser um apaixonado pela busca do conjunto de conhecimentos humanos, né, sempre buscando a sabedoria que vem do alto, né, a sabedoria divina, através aí da ciência também divina, que é a teologia. Né? Foi um registro aí feito, baseado também nos ensinamentos de Sertilanges, que eu me lembro, certa feita, ter ouvido o professor falar que o livro A Vida Intelectual, que é esse livro aqui, ó, para quem não tem, eu recomendo, A Vida Intelectual, inclusive o prefácio dessa edição foi exatamente escrita pelo professor Olavo, um livro incrível. Ele diz que esse livro mudou, né, a vida dele, o ajudou a ser a pessoa que ele foi, né, uma pessoa incrível. E para quem não sabe, né, o que é filosofia, eu estou aqui com um livro, que é a leitura que eu tenho feito aqui há alguns dias. A filosofia como conceito, ela foi definida primeiramente por Pitágoras. Tenho certeza que a grande maioria já ouviu falar, inclusive eu queria mandar um abraço para a professora Regina, que tem a sua escola com o nome Pitágoras, né? E a toda a comunidade surda aí do Brasil. Que nada mais é do que a formação de duas palavras gregas, philo, que significa amor, e sofia, que significa conhecimento. Ou seja, para quem não sabia, né, ao menos o que significa filosofia, muito menos, né, falar sobre a obra do professor Olavo de Carvalho, a filosofia ela se resume, né, ou ela se traduz como amor pelo conhecimento. E nós fazemos, professor Benegas e todos que nos acompanham aqui, com muito orgulho, com muita honra, essa homenagem mais do que justa para alguém que durante a sua vida toda, a maior parte da sua vida, dedicou muito amor, muita aplicação ao conhecimento que foi o professor e filósofo Olavo de Carvalho. Não é isso mesmo, professor? O senhor queria fazer algum adendo? Fique à vontade. Luciano e amigos do canal Segunda Livre. Luciano, você traz uma informação extremamente importante. O livro A Vida Intelectual do Padre Sertilanges, que o professor Olavo insistia muito em recomendar, e ele mesmo mencionava como sendo uma obra que tocou a sua vida, faz a gente pensar no seguinte: será que o Olavo só falava de política? Será que ele falava também de filosofia? Será que ele falava de mais alguma coisa? E eu chamaria a atenção, Luciano e amigos do canal, para o seguinte aspecto que o Luciano trouxe bem. Um dos pilares do trabalho do professor Olavo era conduzir pela mão os alunos até um patamar que modernamente a gente chama de eutagogia, mas que também significa assumir a responsabilidade pela sua autoeducação, que teve um fundamento, uma base muito forte no trabalho do professor Olavo de Carvalho, convidando os alunos dele a alcançarem esse patamar de ter uma vida espiritual, ter uma vida intelectual, assumir a responsabilidade por isso, rejeitar aquilo que parece educação, mas não é, rejeitar as aparências
de educação e assumir a busca pela verdade como sendo o verdadeiro guia para a autoeducação. Então, quando o Luciano traz esse livro, muito bem lembrado, ele traz também consigo um conceito extremamente importante, que é um dos pilares do trabalho do professor Olavo, tinha a ver com o desafio de conduzir as pessoas a essa sede, a essa vontade, a essa vocação humana pela busca da verdade e fazer isso através de um processo gradual e crescente de autoconsciência, de consciência da consciência e da consciência de que um ser humano se torna humano na medida que se integra, na medida que absorve o legado civilizacional daquilo que a gente chama de Ocidente. Né? O que nós chamamos de civilização é essa cultura e, sem abandonar outros aspectos, mas fortalecendo esse. Parte do trabalho do professor Olavo tem muito a ver com a nutrição, com o incentivo, com o encorajamento e com a instrumentalização da vida intelectual das pessoas. Então, ainda que uma pessoa não quisesse estudar nem política e nem filosofia, sendo aluno do professor Olavo, poderia se desenvolver ricamente no aspecto do seu próprio desenvolvimento intelectual e da sua capacidade de autoeducação. Então, muito bem lembrado, Luciano, esse livro traz consigo essa reflexão. Grande parte do trabalho do professor Olavo foi convidar as pessoas para serem responsáveis pela sua própria educação. Opa, o microfone aqui. Perdão. O professor comentou sobre o livro, eu já mostrei, volto a mostrar aqui, ó, A Vida Intelectual, do A.D. Sertilanges, aí, com o prefácio do nosso querido professor Olavo de Carvalho. Super indicação, um livro que não está longe de ser caro, né, por conta de todo o conhecimento que nele é contido, né? Então, recomendo aí a todos que nos acompanham que adquira aí o seu livro A Vida Intelectual. Tenho certeza que será uma aquisição maravilhosa, que você fará um investimento para a sua vida. É interessante que a crença do homem, professor Benegas e todos que nos acompanham, a crença do homem moderno, né, ela está muito baseada na bondade aqui na Terra, sendo que a morte, né, é o cessar da vida. E nisso crê essa ciência, né, que nós vemos aí, que toda hora muda de opinião, né, a ciência moderna aí. E não a filosofia e muito menos a teologia crê dessa forma, né, que a morte é o cessar da vida, né? Para aquele que é cristão, assim como o professor Olavo era, nós todos sabemos que a vida ela começa exatamente após o último suspiro aqui na Terra, né? Ou seja, a vida eterna. Essa é apenas passageira. E o professor Olavo, né, ele recebeu aí diversas homenagens, inclusive do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, decretando luto oficial no dia da sua morte, e outras personalidades também políticas, enfim, artísticas, né, jornalistas, mas recebeu também uma chuva aí de pessoas mal intencionadas que sequer têm um mínimo de sensibilidade em um momento tão difícil, em especial para a esposa, as filhas, né, os filhos, netos, enfim. É muito complicado, né, professor? O ódio do bem, ele insiste, né, em crescer a cada dia aqui no nosso país, né, lamentável, mas fica aqui o nosso total respeito a esse brasileiro que fez a diferença e continuará, por ter feito um trabalho tão incrível em vida, né? Hoje, com certeza, está aguardando aí a eternidade, e os seus ensinamentos, todo o seu trabalho, ele perdurará por anos e anos, por gerações e gerações. E ele recebeu, professor Benegas, muitas homenagens aí
né, em especial a do presidente decretando luto oficial no dia da sua morte, com honras, né? Vale a pena honrar homens como o professor Olavo dessa forma aí, reconhecendo através de um luto oficial vindo direto da presidência? Diga lá. Luciano Leão, quando a gente compara, meu amigo, meu irmão, as homenagens que o professor Olavo de Carvalho recebeu de grandes personalidades que conheciam a sua obra, e a gente vê, por outro lado, algumas pessoas aproveitando para comemorar, inclusive, a morte do professor Olavo, a primeira recomendação é que quem gosta do professor Olavo não deve perder o seu tempo precioso com esse pessoal do ódio do bem, o pessoal que inventou o ódio do bem. Eles que praticam isso com tanta desenvoltura, eles deveriam ficar envergonhados do que fazem, né? Porque se a gente invertesse os sinais e qualquer outra pessoa fizessem com eles ou com pessoas do grupo deles aquilo que eles costumam fazer com quem pensa diferente deles, a gente veria muito rapidamente o quão deplorável esse tipo de coisa é. Mas quando Pedro fala de Paulo, diz o ditado, Pedro fala mais de Pedro do que de Paulo. Então, como é que a gente identifica, Luciano, se a pessoa que está falando do professor Olavo de Carvalho conhece sua obra ou não conhece coisa alguma, só é uma pessoa mesquinha, torpe, e que, por interesses escusos, ataca a memória de uma pessoa decente, né? Por exemplo, quem leu a obra do professor Olavo, inclusive, especialmente o livro O Futuro do Pensamento Brasileiro, nessa obra, ele retrata 4 grandes nomes que fizeram do Brasil um país à altura do grande legado da civilização ocidental. Ele cita 4 pessoas. A primeira delas, que ele cita, ele inclusive escreveu um livro, ele ministrou um curso a respeito dele, é do professor Mário Ferreira dos Santos, um dos maiores filósofos do século XX, um dos maiores homens da história da filosofia do mundo, brasileiro, com uma obra enciclopédica e que, para variar, não recebe também toda a honra que merece aqui no país onde nasceu, onde viveu e onde deixou o seu legado. Além do professor e filósofo Mário Ferreira dos Santos, o professor Olavo cita mais 3 pessoas. Ele cita Otto Maria Carpo, que deixou um legado extraordinário com relação à literatura. Ele cita Miguel Reale, com a sua teoria tridimensional do direito. E ele cita Gilberto Freire, também como um expoente do pensamento brasileiro. Hoje, Luciano, esse livro está desatualizado. Esse livro merece uma atualização, porque o professor Olavo de Carvalho, seguramente, fez tanto pelo Brasil e pelo conhecimento humano, que merece seguramente estar no hall desses maiores vultos brasileiros que deixaram contribuições originais para o legado civilizacional, que contribuíram de fato com substância, em profundidade e extensão para o debate e o pensamento ocidental. Muito bom, né? A introdução aqui, a obra, né, do Mário Ferreira dos Santos aqui, ó. Muito, muito show. O professor, ele tinha bom gosto, embora ele sempre orientava os seus alunos também a consumirem, né, conteúdos, por exemplo, de pessoas que se intitulam aí de esquerda, né, comunistas, para entender o pensamento dessas pessoas, né? Então, para quem é
filósofo, ama o conhecimento, muitas vezes você precisa degustar aí algumas coisas que não são tão gostosas de ler. Mas baseia-se muito nisso que o professor Benegas falou. Existem muitas pessoas que criticam, que xingam, que comemoram, né, a morte de uma pessoa, como comemoraram alguns artistas e algumas pessoas da grande mídia, a morte do professor Olavo, sem sequer ter lido um capítulo de algum livro, né, de alguma obra dele. Então é mais ou menos assim a soma, né? Não critique aquilo que você não conhece, né? Deguste, ainda que seja indigesto. Procure saber. Exatamente essa é uma das funções, das nossas funções aqui nessa live especial, né? Para falar do professor Olavo, exatamente para apresentar para pessoas que não conhecem e para pessoas que só ouviram falar desse homem que fez tanta diferença aí no Brasil, né, e continuará fazendo em meio às gerações futuras. Tenho certeza que seus conhecimentos, os seus artigos, as suas obras continuarão influenciando e trazendo aí inteligência, trazendo conhecimento para aqueles que desejarem, professor Benegas, porque tem muita gente que rejeita o conhecimento, que passa mal, né, ouvir falar a palavra livro. Você fala livro para ele, já começa, né, ataca a síndrome do pânico. Ele quer fugir, ele quer correr, mas ele quer dar opinião. Ele quer falar mal, quer falar que a pessoa é um traidor, como falaram, né, do professor. Não, ele é um traidor, onde já se viu falar mal de fulano, de ciclano. Ele é um traidor, sem sequer conhecer o coração grandioso que esse homem tinha, né, sem conhecer nada acerca dele, né, falar aí essa calúnia, né, esse absurdo. Enfim, eu quero exibir aqui para vocês a nota, né, oficial. Tá aí, ó, no Diário Oficial da União, o decreto, né, emitido aí pelo presidente Bolsonaro, né, declarando luto oficial no dia 25 de janeiro de 2022. Né, tá aí o nome do professor expresso na nota. Professor Benegas, eu gostaria de ouvi-lo comentando também acerca de outras obras, né? Eu sei que o senhor era aluno, era não, continuará sendo, porque a obra está aí viva, né? Mais viva do que nunca. Eu gostaria de saber se o senhor gostaria de comentar alguma outra obra, algum livro que o senhor leu do professor Olavo que chamou muita atenção, talvez algo que ele escreveu e tem se tornado cada dia mais realidade no nosso país, né? Eu me lembro que uma das últimas falas que eu ouvi falar é que ele falou, né? Muitas pessoas me definem de algumas formas, mas eu gostaria de me intitular como um anticomunismo. Eu sou um anticomunista, né? E eu gostaria de ouvir o senhor comentando sobre mais algumas obras, né? Que são muitas, aproximadamente 40 ou mais. É isso mesmo, professor Benegas? Me corrija se eu estiver errado. Luciano, o professor Olavo lembrava bem que os comunistas, pelo menos os antigos, eles eram aqueles que tinham lido as obras do comunismo, né? Marx, Engels, enfim, Lenin e companhia. E não comunistas eram aqueles que leram e entenderam. Então, daí a importância realmente de conhecer uma obra para poder criticá-la. Queria aproveitar também, Luciano, e desmistificar um pouco isso. Quer dizer, se a pessoa não gosta do trabalho do professor Olavo, da pessoa dele, eu tenho uma recomendação. Matricule-se no curso, porque agora o número de alunos seguramente vai aumentar. Material novo vai ser colocado, enfim, tem muita coisa acontecendo. Ao contrário do que o pessoal do ódio do bem preveu, vai acontecer o contrário. Quer dizer, a obra do professor Olavo vai ficar, mais do que nunca, vai ficar mais relevante, vai alcançar mais gente, porque ele conseguiu uma das
grandes metas que ele tinha, que era educar uma nova elite intelectual para o Brasil. E se a pessoa quiser, por exemplo, se educar para fazer parte, né, para ter uma formação intelectual suficiente para participar do debate nacional, ou se é apenas um odioso que quer conhecer a obra para poder falar mal com conhecimento de causa, eu vou sugerir, ô Luciano, que a gente olhe para isso aqui, olha, seminariodefilosofia.org. Está lá, pode se inscrever. Se você quer ter uma formação intelectual de ponta, faça sua inscrição, participe do curso. Não tem só o curso online de filosofia, que é, digamos assim, o carro-chefe do trabalho do professor Olavo em termos das aulas. A obra dele não se resume nem a história essencial da filosofia, com as suas 32 aulas, que foi uma edição que ele fez há mais de 10 anos, nem tampouco o programa que ele fazia na rádio, True Outspeak, onde ele fazia uma abordagem muito polêmica, ele ganhou uma certa legião de fãs na época, e alguns também ficaram muito chateados com ele, porque a verdade às vezes dói, né? E aqueles que eram atingidos pela verdade muitas vezes ficavam aborrecidos com aquilo. Mas a obra do professor Olavo é muito mais profunda e extensa do que os comentários dele no Facebook. Quando alguém reclama, por exemplo, Luciano, do tipo de palavra que ele usava, ou das polêmicas, a gente percebe que essa pessoa só conhece a pontinha do iceberg, só viu as redes sociais do professor Olavo. Quem conhece o professor, quem conhece o professor Olavo dando aula, quem leu as obras que ele escreveu, aí eu tenho certeza passa a ter uma outra impressão. Então, quem fala mal do Olavo, do professor Olavo de Carvalho, filósofo, um dos maiores do Brasil, sem nunca ter lido um livro dele. Aliás, qualquer pessoa que formula uma opinião acerca de um assunto que desconhece, deixa muito claro, né? Imagine o seguinte, se você tenta emitir uma opinião sobre um assunto que você desconhece, a única coisa que você acaba emitindo, ou qualquer pessoa acaba emitindo, é o seu próprio atestado de analfabetismo funcional. Então, evite isso. Não seja você o analfabeto funcional que dá palpite e opinião sobre assuntos que desconhece completamente. Quer conhecer para criticar? seminariodefilosofia.org. Lá você vai encontrar, basicamente, eu separo aqui, grosso modo, 3 aspectos importantes, ou 4 para ser mais preciso. O primeiro deles, o principal, que é o carro-chefe do trabalho do professor Olavo, que é o curso online de filosofia. O argumento do professor Olavo é muito bom, e basicamente é o seguinte: você só aprende a filosofar se você acompanhar um filósofo vivo enquanto ele desenvolve o seu trabalho. Você só aprende a filosofar se você acompanhar um filósofo vivo filosofando. Então, assistir às aulas do professor Olavo é exatamente isso, a oportunidade de você aprender filosofia diretamente com o filósofo enquanto ele desenvolve o seu trabalho. Para quem gosta dessa ideia, a boa notícia, uma notícia excelente, o seminário de filosofia.org do professor Olavo vai continuar no ar, oferecendo cada vez mais coisas, porque tem muito material inédito. Mas para começar aqui no curso online de filosofia, eu queria apontar aqui o seguinte. Essa daqui é mais ou menos a tela desse curso. Eu vou chamar a atenção, Luciano, para um detalhe. 585 aulas gravadas, um acervo de mais de uma década de aulas expositivas, dialogadas, onde o professor Olavo não desfila só uma erudição e uma memória invejável, porque citar de cabeça a quantidade de referências que ele citava, de autores, livros, nomes, e ele explicava, ele explica em cada uma das aulas em detalhes cada um desses pontos que ele traz. Quer dizer, é um acervo extraordinário. Quem julga o professor Olavo pelo comentário dele no Facebook mostra apenas que é uma besta quadrada, como ele mesmo gostava de ressaltar, né?
quem conhece o curso, somente o curso online de filosofia, pode consegue ter uma noção da profundidade, da extensão da obra do professor Olavo. Cada uma dessas aulas era transcrita. Então, imagine que cada uma dessas 585 aulas gerou ali mais ou menos 20 laudas, 20 páginas de transcrição. Isso significa, Luciano, que tem mais 2 enciclopédias a serem publicadas, baseadas na obra do professor Olavo, e que hoje ainda são inéditas. Existe muita coisa ainda para acontecer. O legado do professor Olavo não só vai ser cada vez mais conhecido, mas ele vai ser cada vez mais desenvolvido. E prova concreta é o próprio seminário de filosofia.org, onde o professor mantém o seu acervo, que continuará disponível. Dentro desse acervo, Luciano, não tem só o curso online de filosofia, tem cursos específicos que o professor Olavo criou e ofereceu para os seus alunos ao longo do tempo. Quem pôde participar presencialmente nos Estados Unidos, muito bem. Quem não pôde, tem a oportunidade de fazer isso hoje. Se matricular no curso, escolher algum curso e poder desfrutar desse conhecimento, dessa obra extraordinária do professor Olavo. Eu diria que não é apenas para quem quer uma formação política ou uma formação filosófica, Luciano. Como você já deu uma deixa lá atrás importante com o livro do Padre Saint-Lange, a gente pode olhar o aspecto da formação intelectual. Então, vou passar aqui rapidamente por alguns exemplos que a gente pensou ali direto do seminário de filosofia.org. Aqui tem alguns desses exemplos. Então, por exemplo, o curso de Princípios e Métodos da Autoeducação. Nunca mais ser um imbecil com um diploma reconhecido por quem quer que seja. Né? Ir além disso, trazer para si a responsabilidade pelo seu próprio desenvolvimento, que a gente chama hoje de eutagogia, que é a ocasião, e também serve, né, essa expressão, é uma expressão muito boa, de autoeducação. Como tornar-se um leitor inteligente, não é ler muito, mas é ler bem. E existem técnicas práticas que a gente pode aprender com ninguém melhor do que o professor Olavo, que fazia isso de uma maneira extraordinária. A formação da personalidade, as 12 camadas da personalidade, quem conhece a obra do professor Olavo sabe dos ensaios e da teoria que ele desenvolveu em torno desse assunto, e que sempre nos leva a uma reflexão importante. O ser humano não nasce para ficar eternamente numa infância intelectual ou espiritual. O ser humano nasce para desempenhar e exercitar e crescer na medida plena da sua potencialidade, e a sua potencialidade é a adultice intelectual, a adultice espiritual, e essas reflexões estão muito bem colocadas nesse curso, a formação da personalidade. São cursos avulsos, são cursos por fora do curso online de filosofia, que nos dão uma ideia da vastidão de conhecimento do trabalho do professor Olavo. Outro, para quem quer uma formação intelectual, a guerra contra a inteligência, o que estão fazendo para imbecilizar você. Sim, existem muitas coisas que estão acontecendo para destruir a inteligência. O professor Olavo explica isso, inclusive as raízes históricas dessa guerra contra a inteligência, e quem passa por esse curso também consegue se beneficiar disso. Outro curso que é extraordinário, eu cito aqui para não me alongar muito, é o curso A Consciência da Imortalidade. Curso, inclusive, que já virou livro, um livro extraordinário, um livro de extrema importância, que leva o mesmo nome do curso, A Consciência da Imortalidade. Esse curso também abre caminho para reflexões extremamente importantes a respeito das camadas do eu. Então, para quem não quer um curso de política, um curso de filosofia, que é só a sua própria formação intelectual, tem um material interessantíssimo, e esses são alguns cursos que eu cito como exemplo. Para quem quer a formação filosófica, Luciano, tem a opção, então, além do próprio COF, do curso online de filosofia, existe uma variedade incrível, desde cursos para iniciantes até para cursos para quem quer se aprofundar mais. Exemplos são Introdução ao Método Filosófico, um curso delicioso que mostra os 7 elementos que compõem a formação de um filósofo, da anamnese até a internalização dessa experiência filosófica na sua própria personalidade. Sociologia da Filosofia,
que explica para a gente claramente que nem sempre o filósofo foi aquele que tinha um diploma reconhecido por quem quer que seja, como uma carreira burocrática no estamento estatal. Né? Na verdade, filósofo, Sócrates, por incrível que parível, não tinha um diploma reconhecido pelo MEC, e a gente consegue ver as raízes da filosofia como atividade humana, e uma atividade humana em busca da verdade. O curso de metafísica também, que ajuda quem está chegando a entender elementos e fundamentos da filosofia, e cursos que se aprofundam, né, em conhecimentos como esse, que a gente já comentou há pouco, baseado na obra do professor e filósofo também Mário Ferreira dos Santos, este aqui, olha, que a gente já comentou, e que também é desenvolvido neste curso. Então, não só a pentadialética, a decadialética, o professor Olavo descortina e cria um guia para a gente se dirigir, para a gente se guiar, literalmente, dentro da obra do professor Mário Ferreira dos Santos, que é uma obra enciclopédica, uma obra extraordinariamente grande, relevante, e que merece maior reconhecimento no Brasil. Além da introdução à filosofia de Eric Wegelin, que foi um filósofo alemão, que escreveu, inclusive, o livro Anamnese, um livro extraordinário, e passa também pela introdução à filosofia de Louis Lavelle, que também citamos, e que é este livro aqui, olha, que também é um livro extraordinário, mostra uma abordagem filosófica do Louis Lavelle como uma... primeiro, ele trata, né, o conhecimento da presença, ele aborda, né, a presença total como base para a formação do conhecimento, e também coloca a filosofia como um método experimental, analítico e descritivo, característica que também é bastante presente na obra do professor Olavo. Então, esses são alguns exemplos de que o sujeito pode caminhar pela formação intelectual, também pode desfrutar de uma formação filosófica dentro do seminário de filosofia do professor Olavo, e também pode ir para o debate. Tem gente que gosta mais disso, né, Luciano, da polêmica, do debate político, e aqui também tem alguns exemplos, entre muitos, vou citar algum: Guerra Cultural, História e Estratégia. Eu vou passar rápido aqui, porque o nosso tempo também é importante a gente remir o tempo, depois a gente cita aqui, porque isso repercute nas obras escritas do professor Olavo. Ser e Poder, Princípios e Métodos da Filosofia Política, Política e Cultura no Brasil, Histórias e Perspectivas, Teoria Geral do Estado, e um livro, um curso que é extraordinário também, é Ciência Política, Saber, Prever e Poder. Esse curso me lembra uma entrevista que o professor Olavo deu para o Pedro Bial, jornalista, há umas 3 décadas ou mais, e ele fez alguns prognósticos, algumas previsões, alguns diagnósticos interessantes, e o próprio Pedro Bial ficou surpreso e até um pouco chocado com as revelações do professor Olavo. Quem assistiu aquela entrevista e compara com tudo o que aconteceu na história do Brasil até hoje, sabe o quanto que o professor Olavo acertou nas suas previsões. E, basicamente, ele compartilha parte desse método que ele utilizava nesse curso aqui de Ciência Política, Saber, Prever e Poder. Dentro do seminário de filosofia.org, tem o curso online de filosofia com 585 aulas, mas tem cursos avulsos em várias outras áreas do conhecimento, para citar 3, na política, na filosofia e na educação, na autoformação, na formação intelectual. Então, diferentemente do que o pessoal do Ódio do Bem previa, o número de alunos do professor Olavo, o interesse sobre a obra dele, está aumentando vertiginosamente, tanto que alguns livros dele, do professor Olavo, já eram campeões de vendas, e o falecimento do professor Olavo, que nos entristece muito, por outro lado, projeta ele para a eternidade, não só na glória com Deus, mas também entre os maiores brasileiros que já existiram, e esse interesse, tudo isso que aconteceu, triste para a gente, que gostava do professor Olavo, mas que dá um vigor diferente para a obra e a repercussão da obra dele no Brasil e no mundo. Se a gente pesquisar, por exemplo, grandes vendedores de livros, a gente vai ver que entre os campeões de vendas recentes, inclusive essa semana, já entraram várias obras do professor Olavo. O interesse sobre a obra e o curso dele só aumentou. E isso, Luciano, só prova para a gente que
longe de se extinguir, a onda criada pelo professor Olavo, com todo o seu esforço de formação de uma nova classe intelectual no Brasil, eu diria que não está começando, mas dá sinais de que vai começar um ciclo ainda maior e ainda mais pujante. Isso aí, professor, todos que nos acompanham, né? Boa noite a todos que estão chegando conosco. É uma honra, é um prazer estar aqui com vocês, trazendo aí um pouquinho, né, da história e principalmente da obra, né? Apresentando a vocês quem é Olavo de Carvalho. Vale lembrar que já um tempo atrás nós iniciamos aqui uma campanha de arrecadação de livros, né? Onde a gente doa esses livros para as bibliotecas, qualquer biblioteca em que existir um cidadão ou uma cidadã disposta a doar um material de qualidade para essa biblioteca, você pode abraçar essa campanha, você pode enviar o seu vídeo falando acerca dos livros, da cidade que você é, o seu nome, e dizendo que você fará essa entrega na biblioteca. Vale lembrar, né, como o professor Benega sempre fala, deixe os livros e traga um recibo, porque o Brasil é selva, né? O Brasil não é para amadores. Então, de repente, tem alguém lá que, né, tem o sobrenome Marx, né? De repente ele pode queimar os livros, né? Então, pegue aí um recibo para comprovar que você de fato entregou e que esses livros estarão lá. E depois consulte para ver se realmente está no acervo ali disponível na biblioteca, porque você pode receber um recibo e esses livros podem ficar ali no, né, talvez no armário da cozinha, né, escondidos. Bom, dentre tudo isso que o professor falou, quem fala, né, de um autor sem sequer ter lido um capítulo de alguma das suas obras, nós poderíamos resumir dessa forma aqui, né, professor, com o título desse livro, que é um best-seller de Olavo de Carvalho, e é até engraçado, né, o tema, inclusive o início do livro também, que é esse daqui, ó. O imbecil coletivo, né? És um imbecil, né? Então, eu queria deixar registrado aqui a você que principalmente fala mal do professor sem sequer ter lido um capítulo de alguma das suas obras. Parabéns, você ganhou o título de, né, mais um imbecil no meio coletivo aí, dentre tantos que nós temos aí no nosso país, que odeiam o conhecimento, que odeiam a sabedoria, né? Então, parabéns para você, né? Se você estava necessitando de um título, você acaba de receber aí, né, o título de imbecil coletivo. Parabéns, você é o cara. E não fique triste, pelo amor de Deus, não procure remédios, não tome nada para depressão, porque você não está sozinho, né? Nós temos um mar de pessoas aí que poderiam receber esse título junto com você. Então não fique triste, né? Sinta-se pelo menos honrado não, mas acompanhado. Não é isso, professor? Boa obra essa? Luciano, você cita num dos ícones da obra do professor Olavo, um dos best-sellers do professor Olavo, junto com O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, e junto com O Imbecil Coletivo, que na visão do professor Olavo era um relato a respeito de pessoas inteligentes que resolviam imbecilizar-se a si mesmas em conjunto. O Imbecil Coletivo ele faz parte, na verdade, Luciano Leão, de uma trilogia do professor Olavo. Então, ele recomenda uma ordem para a leitura desses livros, mas junto com o Imbecil, Luciano, é importante conhecer outras duas obras do professor Olavo. Uma delas é esse aqui, olha, A Nova Era e a Revolução Cultural, que juntamente com o Imbecil Coletivo e essa outra obra maravilhosa aqui do professor Olavo, que é O Jardim das Aflições. Então, esses dois livros aqui, juntamente com o Imbecil Coletivo, eles perfazem um conjunto da obra do professor Olavo com um profundo diagnóstico detalhadamente relatado, não só de onde vem a miséria cultural do Brasil, mas suas raízes, seus fundamentos, e um pouco dessa questão da guerra cultural, que era um tema importante para o professor Olavo.
ler essas 3 obras, eu diria que essas 3 obras, O Imbecil Coletivo, A Nova Era e a Revolução Cultural e O Jardim das Aflições, que inclusive virou documentário do cineasta Josias Teófilo, um documentário muito, muito interessante, que vale realmente a pena conhecer. Essas 3 obras, eu tenho a impressão, conhecendo, já lendo alguma coisa a respeito lendo, né, partes da obra do professor Olavo, eu vejo que essas 3 obras elas fazem uma linha tênue entre a obra política do professor Olavo, a análise política, a ciência política, a filosofia política, e também a filosofia, no sentido estrito da palavra, a filosofia mais abrangente, que envolve outras teorias e outras contribuições originais que o professor Olavo também trouxe. Então, embora o título seja muito chamativo, né, o Imbecil Coletivo, o próprio Imbecil tem, digamos assim, extensões, né, tem outros livros que seguem aprofundando a linha de pensamento a respeito do esforço coletivo de se imbecilizar-se a si mesmo, junto com outros, mas, junto com esses 2 livros, essa trilogia faz mais ou menos a ligação da obra política do professor Olavo e da obra filosófica do professor Olavo, muito embora tudo faça parte de um conjunto do pensamento global, né, da filosofia total do professor Olavo, que dizia, que insistia muito na ideia a respeito da unidade do conhecimento, na unidade da consciência e vice-versa. Quer dizer, não havia separação, havia uma totalidade, uma plenitude que ele buscava dentro da sua obra, e eu penso que essas 3 obras que a gente acabou de comentar, Luciano, fazem mais ou menos a ligação entre esses 2 universos da obra do professor Olavo, o pensamento filosófico e o pensamento político, ou o pensamento sobre a filosofia política. Muito bom, professor Benegas. Para quem não ouviu falar, né, o Josias Teófilo, que é um cineasta, ele produziu 2 filmes, né, O Nada se Desfaz e também O Jardim das Aflições, que tem a capa, que é essa daqui, ó, a capinha do Jardim das Aflições aí, né, no formato, vamos colocar Blu-ray, né, que é o último formato em disco, embora hoje tudo se resuma a stream, né, ou seja, online aí, você consegue acessar, né, através das plataformas digitais e tudo mais. Está aí a capa, né, muito bacana, é uma capa muito show, gostei demais da capa, que é a capa do filme O Jardim das Aflições, cujo professor Benegas acabou de comentar. Queridos, a obra, né, desse homem, professor Olavo, ela é riquíssima, ela é gigantesca, eu diria, né, muito conteúdo, um conteúdo até mesmo considerado complexo por algumas pessoas, né, e mais estudando, né, se dedicando e tirando, né, um tempo de qualidade para que você estude, para que você aprenda, para que você conheça um pouco mais do que ele pensava e também, e principalmente, né, o que ele pensava acerca de alguns outros grandes homens espalhados pelo mundo, né? O professor Benegas, ele apresentou aqui alguns outros filósofos, né, de outros países, inclusive, mas eu queria destacar aqui um brasileiro, né? O brasileiro tem esse costume, né, professor Benegas, de exaltar grandes homens e mulheres de outros países, né, inclusive na música, na cultura, na arte, enfim. Enquanto nós temos aqui pessoas incríveis no nosso país, então eu queria deixar o meu registro aqui ao também professor, escritor, filósofo Mário Ferreira dos Santos, né, que fez um trabalho também incrível. Recomendo a vocês estudarem também as suas obras aí, que eu tenho certeza que vai enriquecer a sua vida e com certeza você terá algo bom para indicar e para passar aí para as demais gerações, para as pessoas que convivem com você no dia a dia. Não é isso, professor? O brasileiro tem esse costume de supervalorizar estrangeiros e não reconhecer os grandes homens e mulheres que fazem a diferença no nosso país? É um mal do brasileiro?
Luciano Leão e amigos do canal Segunda Livre, não é difícil a gente se espantar com a ideia de que a destruição da alta cultura no Brasil e o depauperamento da educação, do ensino escolar, do ensino escolarizado no Brasil, que foi reduzido à militância política durante muito tempo, a gente percebe que quando um povo esquece de onde veio, de onde vem, aonde está, como é que vai dizer para onde que vai, né? O professor Olavo, ele, quando fazia uma previsão, ele trazia, por trás dessa ideia, ele trazia o querer, o poder e o saber. Quer dizer, alguém só faz uma coisa, se quiser fazer, se souber fazer e se existir a oportunidade de fazer. Se faltar uma dessas três condições, isso não acontece. Para que a gente defina para onde a gente vai, é muito melhor fazer isso, sabendo de onde a gente vem. E o primeiro exercício do curso, por exemplo, Introdução ao Método Filosófico, é o da anamnese. É você fazer um inventário das ideias que governam a sua vida e tentar rastreá-las até a sua origem. Como é que essas ideias entraram na sua vida? Pois bem, se nós não sabemos o nosso passado, se nós não sabemos de onde essas ideias que tentam governar a nossa vida hoje, de onde que elas saíram, a gente fica um mero joguete na mão de quem criou essas ideias, né? E essas pessoas podem muito bem terem se beneficiado lá atrás ou terem deixado herdeiros desse ciclo vicioso, explorando aqueles que distraidamente acreditam nessas ideias e assumem elas como verdades absolutas. Quando o pensamento se desenvolve, Luciano, a pessoa passa a ser mais cautelosa, mais prudente e mais crítica com relação a isso. Há quem diga que os vivos são governados pelos filósofos mortos, na ideia de que pensamentos muito antigos continuam vigentes até hoje, alguns sequer podem ser questionados. Hoje, por exemplo, se você discute se um medicamento tem bula ou não, ou discute que todo medicamento tem efeitos colaterais relatados nas suas bulas, é perigoso aqueles que têm uma nova seita, né, a seita da ciência, a ciência que não pode ser questionada, a ciência como Deus, o Estado como Deus. Então, esse pessoal dessa seita não permite nem que você cogite a possibilidade de ler a bula de qualquer remédio. Você tem que tomar o remédio sem ler a bula e sem reclamar, né? Então, quando o professor Olavo faz um trabalho como esse, de despertamento da consciência, ele não faz só para o indivíduo que está aqui presente. O professor Olavo tem um método interessante, o método de análise do fato concreto. Quer dizer, o fato concreto, nós estamos aqui hoje diante de um objeto qualquer. Esse objeto não nasceu ali, ele está ali por alguma razão, por um conjunto de razões que fizeram com que aquela pessoa, aquele objeto, aquela situação estivesse ali diante de nós. Ela se caracteriza assim, assado, quer dizer, qualquer descrição da situação, do objeto, da pessoa, ou do que quer que seja que você esteja analisando, está ali diante de você, e cada uma das análises que você faz pode pensar o seguinte: esse objeto que eu estou observando, analisando, ele pode fazer certas coisas e outras não. Então, o professor Olavo fala que o fato concreto tem o ente, que é o objeto que você analisa, tem um conjunto de acidentes metafísicos que geraram a possibilidade desse ente estar ali diante de você, e esse ente, por si, tem um conjunto de possibilidades diante dele, um círculo de latência. Ele pode fazer algumas coisas e outras ele não pode fazer. Quando a gente entende um pouco desse pensamento do professor Olavo, Luciano, a gente entende também a importância da gente saber de onde nós viemos. E, por exemplo, por que durante tanto tempo se desprezou o pensamento do professor Mário Ferreira dos Santos no Brasil? O professor Olavo tinha algumas hipóteses. Uma delas era de que, já que não conseguiram acompanhar a altura do raciocínio, do pensamento, da grandeza da obra dele, é melhor escondê-lo para que ninguém nos obrigue a mostrar a nossa incompetência, porque a gente não consegue acompanhar o professor Mário Ferreira dos Santos, então é melhor a gente escondê-lo do que a gente mostrar para todo mundo que a gente não consegue, no fundo, acompanhar o raciocínio dele. Existem muitas hipóteses, Luciano, de por que um gigante como o professor e filósofo Mário Ferreira dos Santos goza de tão pouco prestígio no Brasil. Por que ele é tão pouco reconhecido no Brasil?
Primeiro, a minha primeira avaliação é que isso vai mudar em breve, em pouco tempo, talvez muito tempo, mas em algum tempo o professor Mário Ferreira dos Santos vai receber o reconhecimento que merece. Nós teremos mais dissertações de mestrado e tese de doutorado estudando o professor Mário Ferreira dos Santos e sua obra. Mas eu acho que igualmente isso vai acontecer com a obra do professor Olavo de Carvalho. É uma profecia. Em algum tempo, o Brasil terá teses de doutorado e dissertações de mestrado, estudando e fazendo desenvolvimentos a partir da obra do professor Olavo de Carvalho. Assim como o professor Olavo lembrou-se, e não só de estudar a obra do professor Mário Ferreira dos Santos, mas trazê-la, reintroduzi-la para o debate da alta cultura e da intelectualidade no Brasil, obviamente, com isso, o próprio professor Olavo ganha um espaço eterno nesse meio. Então, tanto um quanto o outro, eu tenho certeza que vão ser cada vez mais estudados, mais valorizados, mais reconhecidos. E aqueles que tentaram detê-los, esses sim vão acabar esquecidos, como normalmente acaba quem é mesquinho o suficiente para não se alegrar com gigantes brasileiros como o professor Mário Ferreira dos Santos e como o próprio professor Olavo de Carvalho. Muito bom, professor Benegas, é bem por aí, né? Em um país onde nós temos que repetidamente, né, ver pessoas endeusando pessoas como Pondé, Mário Sérgio Cortella e por aí vai, né? Por outro lado, nós vemos homens até então esquecidos, como o professor Mário Ferreira dos Santos, agora Olavo de Carvalho, que eu tenho certeza, penso como o senhor, não tenho dúvidas, que se tornará ainda maior, né, depois da sua morte agora, vendas de livros, enfim, todos os seus conhecimentos aí serão muito mais acessíveis a muitas pessoas, não tenho dúvidas, e também não posso deixar de reconhecer, né, nós aqui no Segunda Livre estamos aí causando, né, uma curiosidade, colocando aí, né, como diria a minha avó, né, um melzinho na chupeta, né, para que você adoce, né, a sua boca e deguste de um conhecimento incrível, de algo que de fato mudará aí completamente a sua vida, enfim. Né, eu quero agradecer a todos aí os comentários, os compartilhamentos, muito obrigado. Principalmente, querido, nos ajude aí se inscrevendo no nosso canal e também enviando para outras pessoas, né, pedindo a elas que também façam o mesmo, né, se inscrevam aí, nos ajude, né, a aumentar o número de pessoas que serão atingidas com um conhecimento tão rico quanto esse. Já estamos aqui caminhando para os finalmente, né, dessa programação especial Olavo de Carvalho, com muita alegria, com muita honra. Sou grato a Deus e também ao professor Benegas, né, por conhecer esse homem, né, tão especial, que tem contribuído há tanto tempo. Infelizmente, algumas pessoas estão aí consumindo livros, né, livros que não mudarão a sua vida, que não farão prosperar, não farão ficar mais inteligentes, muito pelo contrário, né, são livros que assassinarão os pouquíssimos neurônios que ainda restaram na cabecinha de algumas pessoas. Bom, como eu sei que o professor é um aluno, né, de Olavo de Carvalho e também, né, gosta um pouquinho, eu diria, de livros, né, eu tenho certeza que ele deve ter aí mais alguns livros para nos apresentar aí no seu acervo, né? Se o senhor desejar comentar sobre mais algum que o senhor acha importante, né, que o seu coração arder nessa noite também, por favor, nos faça as honras, né? Eu tenho alguns aqui, mas a minha biblioteca ela é pequena, né? Ela não se compara à do professor Benegas, né, que tem aí quase 180 metros de biblioteca, né? Então, um dia a gente chega lá, quem sabe, né? Diga lá, professor. Obrigado, Luciano. Quem sabe a gente chega lá. Amigos do canal Segunda Livre, você que nos assiste deve ter ouvido alguém dizer assim, auto-intitulado filósofo. Toda vez que você encontrar alguém usando essa expressão para se referir ao professor Olavo de Carvalho,
saiba que você está diante do imbecil coletivo. Somente imbecis coletivos usam esse tipo de expressão. Porque auto-intitulado filósofo é uma expressão autocontraditória, na verdade. Porque filósofo não é alguém que recebe, por exemplo, uma unção, recebe a espada da rainha nas costas, um diploma de reconhecimento do MEC. No Brasil, para dar aula de filosofia no ensino fundamental e médio, a pessoa precisa ter um diploma de licenciatura em filosofia, mas um diploma de licenciatura em filosofia não forma filósofos, forma professores de filosofia para crianças e jovens. Como se forma um filósofo? Como é que você identifica um filósofo na vida real? É simples. Você procura a filosofia desse filósofo. Porque se esses filósofos que às vezes aparecem na grande mídia são aqueles filósofos que não têm filosofia. Eles têm algumas frases de efeito, têm alguns livrinhos legais de autoajuda, né? Mas filosofia mesmo, eles não têm. Então, quem não tem filosofia não é filósofo. É mais ou menos isso. Pode ser aspirante a filósofo, pode ser um aluno de filosofia, pode gostar muito de filosofia, mas um filósofo de verdade é alguém que construiu uma filosofia. O professor Olavo ele dizia muito que para a gente dizer que um dos primeiros exercícios do curso online de filosofia era a elaboração do necrológio, você escrever a nota que sai no jornal no dia da sua morte. Quem morreu? O que essa pessoa fez de bom, de relevante? E o professor Olavo, ele encorajava as pessoas a fazerem isso para que elas apontassem qual caminho elas gostariam de seguir. Justamente porque, no final, quando a pessoa morre, a biografia dela está completa. Hoje, a biografia do professor Olavo está completa. E qual é essa biografia? É a biografia de um filósofo que construiu um edifício imponente de filosofia no Brasil. Então, toda vez que você escutar alguém dizendo que Olavo de Carvalho é auto-intitulado filósofo, saiba que você só está diante de uma besta quadrada, só isso, somente isso. Porque quem prova, ou quem indica se o professor Olavo é filósofo ou não, é a obra dele. E a obra dele, só para ficar em algumas, a gente já citou aqui a Nova Era e a Revolução Cultural. Eu acho que seria interessante até... E é isso aí mesmo. Vamos deixar, inclusive, o link, porque se você é uma besta quadrada, mas quer mudar de vida, né? Se você era uma das pessoas que chamava Olavo, o professor Olavo, de auto-intitulado filósofo, está na hora de você, né, se arrepender dos maus caminhos, ler a obra dele e conhecer a sua filosofia. O professor Olavo de Carvalho era um homem que construiu uma filosofia. Então, aqui uma parte dela, a Nova Era e a Revolução Cultural, como a gente já comentou. Eu também recomendo aqui, olha, o Jardim das Aflições, que junto com o Imbecil Coletivo faz a trilogia, a Nova Era e a Revolução Cultural, o Jardim das Aflições e o Imbecil Coletivo. Vale muito a pena ler para não chamar um filósofo de outro nome que não seja filósofo. Obras da filosofia do professor Olavo, a filosofia e seu inverso. Se você lê isso aqui, você já vai perceber claramente a diferença entre o filósofo e o filodoxo. A doxa é a opinião. Então, tem aquele que ama a verdade, a sabedoria, esse é o filósofo, e aquele que ama a sua própria opinião, que basicamente são esses outros aí que a grande mídia chama de filósofos, mas que, na verdade, só gostam de fazer uma coleção de frases de efeito. Lê esse livro, A Filosofia e Seu Inverso, você vai descobrir essa diferença. Esse livro aqui também é extraordinário, A Dialética Simbólica, do professor Olavo de Carvalho, que além de uma interessante teoria metafísica a respeito dos gêneros literários, essa obra aqui ela tem uma análise do filme Aurora, que é um filme muito bom, e uma análise interessantíssima a respeito do filme O Silêncio dos Inocentes. Então, antes de falar qualquer coisa do professor Olavo, da obra dele, da filosofia dele, vale a pena conhecê-la primeiro antes de falar, porque a gente comentou há pouco que quem fala, quem tem opinião acerca de assuntos que desconhece completamente é só um analfabeto funcional. Esse aqui é um clássico do professor Olavo de Carvalho, uma das contribuições originais do professor para o pensamento filosófico mundial,
Aristóteles em Nova Perspectiva, um livro que foi, inclusive, bastante elogiado e que traz não só a gradação da credibilidade de um discurso entre possível, verossímil, provável ou certo, mas traz também aqui uma interessantíssima viagem entre o poético, o retórico, o dialético e o lógico-analítico. Então, esse livro aqui é um livro de autoeducação muito importante. Ah, mas o Olavo é o que mesmo? É um filósofo, porque ele tem um trabalho de filosofia, né? Ele tem uma obra filosófica. Ele não é comentarista do Facebook. Ele é o homem que deixou uma construção, um edifício interessantíssimo. Outra contribuição muito importante do professor Olavo é esse livro aqui, A Consciência de Imortalidade. Pense rapidamente. Deus, ele não tem começo e não tem fim. Ele é eterno por essência. A criação tem começo e tem fim. Céus e terra passarão, mas a palavra dele não passará. Agora, e isso não está no livro, isso aqui é uma interpretação minha. Agora, pense você que tem começo, mas não tem fim. Pois é, qual que é o ponto de referência na sua vida? É tudo que passa e que consta aqui nessa terra, ou tem alguma coisa para além disso? Quando você descobre que você tem várias camadas do eu, você percebe que existe vida inteligente fora daquilo que passa na grande mídia e nas redes sociais. É um livro importantíssimo, interessantíssimo. Para falar do pensamento do professor Olavo acerca de outras filosofias, tem o livro de Maquiavel e a Confusão Demoníaca, tem aqui Visões de Descartes, Entre o Gênio Mau e o Espírito da Verdade. Tem aqui esse que a gente já comentou, o professor Mário Ferreira dos Santos, um guia para sua obra, para você navegar ali entre a pentadialética e a decadialética. Extraordinário também. O pensamento a respeito da filosofia de Louis Lavelle, que inclusive também tem um livro interessantíssimo chamado A Presença Total. O professor Olavo também descortina e esmiuça, numa linguagem bastante interessante e bastante acessível, o pensamento de outros filósofos importantes. Está aqui mais um. Esse livrão aqui, olha, Edmund Russell contra o psicologismo, uma das defesas mais impressionantes que eu particularmente já vi a respeito de da elaboração de uma tese. Antes de elaborar a tese fenomenológica que Edmund Russell defende, ele destruiu os antagonismos pedra por pedra. Então, é um livro interessantíssimo. Está aqui, olha, um livrão que o professor Olavo de Carvalho também nos legou. Tem um que também é conhecido da galerinha Kids, Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão, mas esse aqui não é para você aprender a falar como o pessoal da esquerda, não. É só para você se defender dos que fazem isso, dos que tentam vencer você psicologicamente, em vez de buscar a verdade contigo. Esse daqui é um livro interessante também. E eu gostaria também de finalizar aqui, porque o nosso tempo urge, esse outro livrão aqui, olha, Conhecimento por Presença, em torno da filosofia de Olavo de Carvalho. Esse livro aqui foi escrito, é um livro de 600 páginas ou mais, escrito por Ronald Robson, um dos alunos do professor Olavo, e que trata do conhecimento por presença, outra tese bastante original que o próprio professor introduz na sua obra. Quer dizer, quando alguém chama o professor Olavo de ideólogo, então acha uma ideologia escrita numa desses livros, e aí, quem sabe, a gente dá uma colher de chá, mas não vai achar, porque o professor Olavo não é um ideólogo de ninguém. Ideólogo é aquele que escreve ideologias, e não há ideologia escrita pelo professor e filósofo Olavo de Carvalho. Quando chamam ele de auto-intitulado filósofo, o que essa pessoa está fazendo é só se auto-intitular analfabeta funcional e, enfim, sem mais comentários. Filósofo é quem tem uma obra filosófica. E está aqui claro para a gente, isso aqui não é nem um terço da obra do professor Olavo, tem muitos outros livros. Isso mostra a vastidão e a profundidade, a extensão, a grandeza da obra do professor Olavo de Carvalho. Então, para quem quer criticá-lo com conhecimento de causa, estude, né? Se matricule lá no seminário de filosofia.org, seja aluno do professor Olavo, ainda que aluno póstumo, e aproveite o conhecimento que está lá, tente superá-lo. Se não quiser fazer o curso, leia os livros, mas pare de criticar o que não conhece, porque isso só depõe contra a pessoa que faz isso, contra os imbecis coletivos. O professor Olavo é de uma grandeza
que o tempo vai reconhecer cada vez mais, não só pelo legado que ele já nos deixou, mas por tudo aquilo que ainda vai acontecer, baseado na obra e especialmente no esforço do professor Olavo de criar uma nova intelectualidade de alto nível no Brasil. Show de bola, professor Benegas, né, apresentando um pouquinho, né, dos quilômetros e quilômetros de biblioteca que ele detém lá na sua casa, né, no seu acervo do conhecimento. E é isso, queridos, né? Não critique, como eu já disse, volto a dizer, não critique aquilo que você não conhece, né? Por favor, conheça primeiro. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar novamente. Um homem novo, né? Vou aprender aqui ainda. Pronto, ó, coloquei aqui. Agora deu certo. Né? Não seja mais um, né, em meio a essa gigantesca, né, gigantesca multidão de imbecis, né, que falam daquilo que não sabem. Um exemplo, professor, simples, mais prático, né, durante a minha vida, em especial adolescência, quando a gente não tem tanta experiência, não passou, né, por diversas frustrações, normalmente a gente se depara com pessoas mais velhas, né, que tiveram um pouco mais de experiências que a gente, e muitas vezes eles nos trazem algumas verdades que até então para nós parecem ser absolutas. E aí a gente vai buscar, né, vai conversar com outras pessoas mais velhas, talvez, né, e aí a gente acaba descobrindo que não é tudo aquilo, né, que um outro jovem um pouquinho mais velho que a gente disse. Então, querido, não seja aí mais um nessa grande estatística, né, de imbecis coletivos espalhados pelo nosso país. Conheça, leia, né? Se você está nos acompanhando, está revoltado, né, pensando, Luciano, você está falando aí e tal, eu sou esquerdista, comunista, terraplanista, sei lá, eu o que, duísta que você é, mas eu não tenho condições. Entre em contato comigo, me passa seu endereço que eu te mando um livro. Né? Eu faço esse compromisso aqui ao vivo. Né? Se você é esquerdista, falou mal a sua vida toda, inclusive hoje, do professor Olavo, e não tem condições, entre em contato comigo. Eu te desafio. E eu te envio um livro para você ler e conhecer um pouquinho. Eu tenho certeza que depois que você conhecer, né, um pouco da obra do professor, os seus olhos serão abertos aí e com certeza você será bem sucedido em tudo que você fizer, né, consumindo conteúdo de qualidade que você chega lá, que você evolui. Okay? Na primeira aula do curso, você vai redigir, faz de conta que você morreu e alguém está escrevendo o seu necrológio. E você vai fazer de conta que nesse necrológio, a pessoa, o personagem do necrológio, que é você mesmo, realizou o que de melhor ela queria na vida. Esquece os defeitos, você conseguiu realizar tudo que você queria de bom, você vai ser lembrado por isto. O que está lá? Não, eu quero ser lembrado exatamente pelo que eu fiz. Eu eduquei uma pá de gente, essa pá de gente está educando o Brasil. Era isso que eu queria fazer, pô. Deu certo. É isso aí, pessoal. Deu certo. Né? Eu tenho certeza que essa live também deu certo. Né? Nós pudemos aqui falar, óbvio, né, um pouquinho. Imagine, com um homem com 585 aulas, de aproximadamente aí, de 2 horas ou mais. Seria impossível, em 1 hora, sintetizar aqui, né, com tudo aquilo que ele merece, com a grandeza que ele tem. Né, seria impossível aqui, em 1 hora, um pouquinho mais, sintetizar. Mas eu tenho certeza que nessa noite nós trouxemos aqui informações muito importantes acerca da vida desse homem e pudemos aqui fazer a melhor das homenagens que poderíamos fazer, que é apresentando a vocês não só quem ele é, suas frases de efeito, mas um pouco da sua obra. Professor, eu gostaria de ouvi-lo aí com as suas considerações finais, quiser
falar algo a mais aí, fique à vontade também. É sempre muito bom, sempre uma honra tê-lo aqui conosco em mais uma edição do Segunda Livre. Diga tudo, não nos esconda nada. Luciano Leão e amigos do canal Segunda Livre, sempre uma honra fazer parte desse trabalho. Hoje, uma honra especial. Se Deus permitir, na segunda-feira da semana que vem, nós estaremos juntos de novo. Eu só encerro comentando. O Olavo tem razão. Deu certo. Muito bom, queridos. Olavo tem razão. Deu certo, né? Para quem não entendeu nada, Olavo tem razão. Como assim, né? Tem razão do quê? É um meme, né, que viralizou aí nas redes sociais, uma hashtag, talvez a mais conhecida relacionada ao professor, que ficou aí para a história, né? Olavo tem razão. Eu gostaria de encerrar aqui também da mesma forma que o professor Benegas, não sou bobo nem nada, mas antes de encerrar, né, um tempo atrás, estava eu iniciando uma campanha que já ultrapassou o estado de São Paulo. Para quem não sabe, eu estou localizado aqui ou melhor, né, eu resido na cidade de Limeira, no estado de São Paulo, e essa campanha já chegou até Minas Gerais, né, e outras cidades aqui da região, e breve alcançará aí todo o Brasil, eu não tenho dúvidas disso, né, principalmente agora, tomará mais força essa campanha. E há um tempinho atrás, eu estava lançando essa campanha e é dessa forma que eu quero encerrar aqui essa live especial falando acerca desse grande homem, Olavo de Carvalho. Olá pessoal, Luciano Leão aqui do canal Segunda Livre. Gostaria de fazer um convite a todos vocês. Criamos uma ação incrível aqui, que é uma ação contra o analfabetismo, que é um mal que tem assolado o nosso país. E para que essa ação ela ocorra e a gente possa combater esse mal, nós estaremos entregando algumas obras do professor, escritor e filósofo brasileiro, professor Olavo de Carvalho, nas bibliotecas de todas as cidades do Brasil. Eu queria convidar você a participar conosco dessa ação. Inclusive, ele criou algumas vacinas contra essa doença, que é o analfabetismo no Brasil. Eu estou segurando aqui algumas das suas obras, a qual nós já estamos aqui em mãos para fazermos a entrega na biblioteca aqui da cidade de Limeira. Muito em breve nós faremos em várias bibliotecas espalhadas aí pelo nosso estado de São Paulo e também pelo Brasil. Então você que é contra esse mal que assola a nossa nação, é o meu convidado. Una aí amigos, empresários, compre livros, doe livros e vá até a biblioteca da sua cidade fazer a sua doação. É assim que nós vamos mudar o nosso país. É através da leitura, é através do conhecimento que nós mudaremos essa nação. Nós aqui do canal Segunda Livre agradecemos a atenção e a presença de todos. Que Deus abençoe a todos e vamos juntos nessa ação que será incrível pelo nosso Brasil. Forte abraço e até mais. É isso aí, pessoal. Eu estava até mais magro, né, no início dessa campanha. Olha aí, ó, resultados do isolamento, né? O isolamento trouxe alguns quilinhos a mais a todos, né? E, enfim, queridos, que Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima segunda-feira, né? Nós temos mais vídeos, eu estarei exibindo eles na sequência, né, de todos aqueles que já abraçaram essa campanha, né, e eu tenho certeza que nós teremos uma semana abençoada. Tá certo? Forte abraço, até a próxima segunda. Fiquem ligados que durante a semana nós teremos novidades, hein? Nós temos um programa novo que irá ao ar todos os domingos, é o Segunda Livre Cultural, né? O primeiro domingo de fevereiro já vai aí o primeiro bate-papo, primeira entrevista aí nosso novo programa, todo domingo às 14h, né? 14h no domingão não tem nada que preste na TV, né? Em lugar nenhum, por sinal. Mas você terá uma opção excelente aqui no nosso canal, no Segunda Livre. Ok? Fiquem ligados nas nossas redes sociais e fique por dentro aí de todas as novidades que nós temos aí para apresentar a todos vocês. Excelente semana. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Fui!
Veja aí os vídeos, a começar pelo Davi, tem o Adoni, tem a Micaela, que vocês já viram aqui, tem o Lucimar. Muita gente abraçou a campanha de doações dos livros do professor Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho vive e vive para sempre. Forte abraço a todos, até a próxima. Olá, gente, meu nome é Davi, eu falo da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Eu quero falar para vocês hoje sobre uma boa iniciativa, eu particularmente gostei bastante, a iniciativa do programa Segunda Livre para o combate ao analfabetismo funcional no Brasil. E a iniciativa é essa aqui, ó. A arrecadação e a doação de livros do professor Olavo de Carvalho, doando para as bibliotecas municipais, né? E esses aqui, eles já estão direcionados para a biblioteca de Santa Bárbara, mas eu encorajo você a fazer o mesmo na sua cidade. Eu parabenizo o programa Segunda Livre por essa iniciativa e peço a Deus que mais pessoas como você que está assistindo possam nos ajudar nessa. Deus abençoe. Olá pessoal, meu nome é Adoni, eu sou aqui da cidade de Itapira. Eu estou passando aqui para compartilhar com vocês a iniciativa do canal Segunda Livre em combater o analfabetismo funcional. E de que forma que isso é feito? São feitas doações de livros do professor Olavo de Carvalho para as bibliotecas municipais. Aqui em Itapira nós vamos estar doando 4 exemplares e estou aqui para deixar os parabéns pela iniciativa do canal e te incentivar também a fazer isso aí na sua cidade. Valeu? Olá, eu sou Roberto aqui de Mogi Guaçu e estou aqui para compartilhar a iniciativa do canal Segunda Livre de combater o analfabetismo funcional. E uma das maneiras nós achamos, eu achei interessante, estou compartilhando isso, estou fazendo a minha parte. Nós estamos doando livros do professor Olavo de Carvalho para as bibliotecas municipais da cidade. Aqui em Mogi Guaçu, esses 4 exemplares vão para lá, depois eu posto mais vídeo, para apoiar a iniciativa desse canal Segunda Livre. Faça você também a sua parte. Vamos nos posicionar contra o analfabetismo funcional. Olá pessoal, meu nome é Micaela, eu sou aqui de Ouro Fino, Minas Gerais, e eu vim aqui compartilhar com vocês a iniciativa do canal Segunda Livre, que eu achei incrível, para ajudar a combater o analfabetismo funcional no Brasil. Eles estão incentivando a doações de livros do professor Olavo de Carvalho para as bibliotecas públicas municipais. Aqui está a minha doação. E eu tô passando aqui para incentivar você, meu amigo, a fazer o mesmo em todas as cidades do Brasil. E eu quero parabenizar o canal Segunda Livre pela iniciativa e Ouro Fino está com vocês.